Meu nome é Helena, tenho 68 anos e moro em Lavras, Minas Gerais. Dediquei minha vida inteira à minha família, sempre com muito amor e sacrifício. Quando soube que minha filha Ana estava grávida, usei todas as minhas economias para que o chá revelação fosse perfeito. Me envolvi em cada detalhe, desde a decoração até o presente que fiz com minhas próprias mãos. Mas no dia da festa, o que deveria ser um momento de alegria acabou trazendo situações que mexeram profundamente comigo e com toda a nossa família, transformando aquele dia em algo que ninguém esperava. Antes de começar, quero pedir para você que está me ouvindo se inscrever no canal e deixar o seu curtir. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias como a minha e encontrem nelas força e inspiração. Quando você interage, o vídeo chega para outras pessoas que também podem estar precisando de uma palavra de coragem, de um alento no meio dos desafios. E já me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu vou adorar saber de onde você me acompanha. Compartilhar essa história é como abrir as portas da minha casa e convidar você para sentar comigo na varanda, aqui em Lavras, enquanto o vento bate leve e a gente conversa de coração para coração. O que eu vivi mexeu profundamente comigo e espero que de alguma forma toque você também. Eu acordei cedo naquele dia, com o coração acelerado e uma sensação estranha de frio na barriga. Abri os olhos e fiquei alguns segundos encarando o teto do meu quarto, pensando em tudo que ainda tinha para fazer antes da festa. Era o chá revelação da minha filha, um dos momentos mais esperados da vida dela, e eu tinha certeza de que também seria um dos meus. Eu queria que tudo saísse perfeito, como ela sempre sonhou, e por isso me levantei determinada, mesmo com as dores costumeiras nos joelhos e o cansaço que parecia grudar nos meus ossos. Fui até a cozinha, preparei meu café preto e sentei à mesa, abrindo minha velha carteira. Ali dentro havia um maço de notas amassadas, cada uma fruto de um pequeno sacrifício, de uma economia aqui, um corte de gasto ali. Passei os dedos por cima do dinheiro e pensei comigo mesma. Foram anos guardando e agora cada centavo vai para esse dia. Vai valer a pena. Enquanto eu contava as notas, lembrava-me de quantas vezes deixei de comprar uma roupa nova ou de fazer uma viagem que sempre quis. Tudo para manter um fundo para emergências. E de repente, percebi que estava gastando essa reserva não para mim, mas para a felicidade dela. E isso, de alguma forma, me enchia de um orgulho silencioso. Depois do café, peguei minha bolsa e caminhei até o buffet que estava cuidando da festa. Era um lugar simples, mas encantador, decorado com cores claras e detalhes delicados. Ao chegar, fui recebida pela moça da recepção, que sorriu de forma profissional, mas seus olhos se arregalaram ao ver que eu estava ali para pagar a quantia total. "A senhora tem certeza que quer fazer o pagamento integral agora?" ela perguntou, talvez percebendo o esforço que aquilo representava para mim. Eu sorri de um jeito sereno e respondi: "Claro, quero que nada atrapalhe o dia da minha filha." Entreguei as notas uma a uma, sentindo o peso simbólico de cada uma delas. Enquanto ela conferia, eu imaginava a Ana sorrindo, feliz com cada detalhe, orgulhosa de mostrar aos amigos que seu chá revelação estava perfeito. Meu coração se aquecia com essa imagem. Saindo dali, passei numa loja de tecidos. Eu tinha decidido que o presente para o bebê seria algo feito por mim. Entrei e passei as mãos por tecidos macios, cheirosos a novo. Escolhi um percoline azul e outro amarelo, imaginando cada peça de roupa. A moça do balcão me olhou curiosa e perguntou: "Vai costurar para quem?" Respondi com um sorriso: "Para meu primeiro neto, ou neta. Não sabemos ainda, mas não importa. Quero que sinta o amor da avó em cada ponto." Ela sorriu e disse que achava lindo quando as avós se dedicavam assim. Senti um calor no peito, como se por um instante o mundo entendesse o que eu estava tentando fazer. Voltei para casa e organizei o tecido sobre a mesa. Peguei minha velha máquina de costura, aquela que me acompanhou por décadas, e comecei a cortar, alinhavar, costurar. O som da agulha perfurando a sala preenchia a sala com um ritmo reconfortante. Enquanto costurava, lembrava-me de quando fazia roupas para Ana quando era pequena. Lembrava das noites viradas, de me esforçar para entregar encomendas e ainda encontrar tempo para criar um vestido novo para ela usar no aniversário. Naquele tempo, o dinheiro era curto, mas eu sempre encontrava uma forma de fazer com que ela tivesse algo bonito. Suspirei e, sem perceber, um sorriso se formou no meu rosto. Eu imaginava o bebê usando aquelas roupinhas e meu coração ficava leve.
Quando terminei a última costura, dobrei as roupinhas com cuidado e as coloquei numa caixa, embrulhando com um papel simples mais bonito. Peguei uma fita que tinha guardado há anos e amarrei com carinho, como se estivesse embalando não apenas um presente, mas também todos os anos de amor e dedicação. Enquanto observava a caixa pronta, senti um misto de ansiedade e alegria. No fim da tarde, fui até meu quarto escolher a roupa que usaria na festa. Abri o guarda-roupa e passei as mãos pelos vestidos, todos antigos, mas bem cuidados. Escolhi um azul marinho que sempre me fez sentir mais confiante. Olhei-me no espelho e vi as marcas no meu rosto, cada ruga contando uma história, cada linha carregando uma memória. Hoje vai ser especial, disse a mim mesma, ajeitando o colar que meu marido havia me dado anos atrás. Senti um aperto no peito ao lembrar dele. Pensei no quanto ele teria ficado feliz em ver esse momento da nossa família. Enquanto me arrumava, minha mente começou a viajar por lembranças. Lembrei-me de quando Ana era pequena e eu passava noites acordando dela, das vezes em que trabalhei dobrado para garantir que ela tivesse acesso aos estudos e às oportunidades que eu nunca tive. Senti um orgulho silencioso de tudo o que tinha feito, mesmo que ela nunca tivesse reconhecido completamente. Mas naquele momento, isso não importava. O que importava é que aquele dia seria dela e eu estava disposta a fazer o possível para que fosse inesquecível. Com tudo pronto, peguei a caixa com o presente e coloquei com cuidado ao meu lado como se fosse frágil. Tranquei a porta de casa e comecei a caminhar até o ponto de ônibus. No trajeto, olhei para o céu, que estava pintado com tons de laranja e rosa. Senti que aquele entardecer trazia um sinal de esperança. Sorri sozinha, imaginando como seria o rosto de Ana ao descobrir o sexo do bebê. Meu coração acelerava, mas de uma forma boa, carregada de expectativa. Enquanto o ônibus seguia o caminho, segurei a caixa no colo e passei os dedos pela fita. Pensei no quanto a vida é estranha. Passamos anos nos sacrificando por aqueles que amamos e às vezes nem percebemos que estamos nos doando tanto. Mas naquele momento, mesmo sem saber como seria a reação de Ana, eu sentia que valia a pena. Eu estava dando para ela mais uma vez tudo o que podia. E no fundo, esperava, talvez de forma ingênua, que ela visse isso. Quando cheguei perto do salão, desci do ônibus e olhei para o prédio iluminado, decorado para o grande dia. Meu coração batia rápido, respirei fundo e disse baixinho: é hoje, o dia dela. E segui caminhando sem imaginar que tudo aquilo que eu tinha feito com amor se transformaria naquele mesmo lugar em um momento que marcaria a minha vida para sempre. Quando cheguei ao salão, o coração acelerou ainda mais. Eu parei na calçada por um instante, observando de fora aquele lugar que parecia mágico, todo iluminado, com as vitrines exibindo as mesas decoradas. Os balões em tons pastéis, os arranjos florais delicados, cada detalhe tinha sido escolhido com tanto cuidado, e eu sabia que cada fita, cada florzinha, cada toalha tinha o meu esforço por trás. Respirei fundo, tentando segurar a emoção, e segui até a porta de entrada, sentindo um misto de ansiedade e orgulho. Entrei e fui recebida pelo som de vozes animadas e risadas que ecoavam pelo espaço. O cheiro doce do bolo misturado ao perfume das flores preencheu o ar, e por um momento senti que estava entrando em um sonho que eu mesma ajudei a construir. Olhei em volta e vi várias pessoas que eu conhecia de vista, algumas amigas da minha filha, outras que não via há anos. Algumas sorriram e acenaram de longe, mas percebi que a maioria estava concentrada nas conversas, no clima de festa. Eu procurei Ana com os olhos e logo a vi, linda, usando um vestido claro que destacava sua barriguinha ainda discreta. Ela estava cercada por amigas, gesticulando animada enquanto mostrava alguns detalhes da decoração. Senti meu coração se aquecer de orgulho. Caminhei em direção a ela com um sorriso largo, segurando a caixa do presente com cuidado. Quando cheguei perto, falei com carinho: Ana, minha filha, está tudo tão lindo, parabéns. Ela virou o rosto rapidamente, deu um abraço breve e apressado, quase mecânico, e respondeu num tom formal: Obrigada, mãe, você conseguiu chegar. Eu sorri, mesmo sentindo um leve desconforto pela frieza na recepção. Estendi a caixa com o presente e disse: Olha, eu mesma costurei essas roupinhas. Pensei que seu bebê poderia usar nos primeiros meses. Ela pegou a caixa sem abrir, olhou rapidamente e disse: Ah, obrigada, eu deixo junto com os outros presentes. E sem me olhar nos olhos, colocou a caixa em uma mesa no canto, onde vários embrulhos estavam empilhados. Fiquei parada por alguns segundos, tentando não deixar transparecer a pontada de tristeza que senti.
Não era o presente que importava, mas o que ele representava. Eu queria que ela entendesse que mais do que um presente material, era um pedaço de mim, da minha história, do meu amor. Mas engoli a emoção e continuei sorrindo. Enquanto ela voltava a conversar com as amigas, eu dei alguns passos para o lado, tentando encontrar um lugar onde pudesse me acomodar sem atrapalhar. Encontrei uma cadeira próxima a uma mesa e sentei, observando a movimentação. Vi pessoas rindo, tirando fotos, provando docinhos. O salão estava realmente bonito e isso me dava uma sensação agridoce, como se eu estivesse olhando para uma obra que construí, mas sem ser reconhecida como parte dela. Enquanto eu estava sentada, uma das amigas de Ana passou por mim e comentou com outra em voz baixa, mas que eu consegui ouvir. "Você viu? A mãe dela chegou. Achei que ela fosse se atrasar." A outra respondeu rindo. "Ah, deve estar feliz de ver a festa, né? Coitada, parece tão deslocada aqui." Senti um aperto no peito, mas fingi que não ouvi. Continuei observando, tentando encontrar conforto nos detalhes bonitos, nas risadas e na música suave que tocava ao fundo. Pouco tempo depois, Ana passou perto de mim novamente e perguntou de maneira rápida, quase sem me encarar. "Mãe, você trouxe mesmo aquele bolo extra que tinha comentado?" Eu sorri e disse, "Sim, está na cozinha. Falei com o pessoal do buffet e eles disseram que vão servir junto com os outros." Ela apenas respondeu com um "tá bom" e voltou para o grupo de amigas. Eu fiquei ali olhando para ela de longe e percebi o quanto ela parecia diferente quando estava rodeada de amigos. Era como se estivesse interpretando um papel, sorrindo mais, rindo alto, mas quando estava perto de mim parecia recuar, como se quisesse manter uma certa distância. Enquanto eu observava, notei que algumas pessoas olhavam para mim com curiosidade, talvez imaginassem quem eu era ou o que eu estava fazendo ali, sozinha num canto. Mas não me importei com isso. O que importava era que Ana estivesse feliz, que a festa fosse um sucesso, mesmo que eu não fosse o centro das atenções. Tentei me convencer de que meu papel ali era silencioso, de apoio e que não precisava de reconhecimento para me sentir parte daquele momento. Ainda assim, não pude deixar de sentir uma pontada de vazio quando percebi que a única conversa mais longa que tive até então foi com a recepcionista do buffet quando cheguei. Eu havia imaginado que talvez Ana viesse me apresentar para algumas amigas ou que talvez me pedisse para ajudar em algum detalhe, mas nada disso aconteceu. Eu me senti como uma convidada de última hora, embora soubesse que sem mim nada daquilo teria sido possível. E foi nesse silêncio interno que comecei a perceber um incômodo crescendo. Não era raiva, mas uma tristeza profunda, misturada a um cansaço antigo, como se eu carregasse anos de pequenas decepções guardadas. Mesmo com tudo isso, continuei me forçando a manter um sorriso, cumprimentando com gentileza aqueles que vinham até mim, mesmo que fossem poucos. Eu queria acreditar que ainda havia tempo para que o clima mudasse, que Ana percebesse minha presença de uma maneira diferente, que talvez houvesse um momento só nosso, mesmo que rápido. Segurei firme essa esperança, tentando afastar a ideia de que eu poderia passar a festa inteira sendo apenas um detalhe esquecido em um canto. E foi com esse pensamento que continuei sentada, olhando ao redor, esperando por uma oportunidade de me aproximar dela de novo. Mas no fundo, uma parte de mim começava a pressentir que talvez esse dia fosse muito diferente do que eu havia imaginado. Eu não sabia explicar de onde vinha esse sentimento, mas era como se, em meio às flores, balões e risadas, houvesse um frio silencioso, uma distância que nem toda aquela decoração conseguiria aquecer. Ainda assim, respirei fundo e disse para mim mesma, "É o dia dela. Fica tranquila, Helena. Tudo vai dar certo." E permaneci ali, segurando a ansiedade e o coração, sem saber que os próximos momentos testariam minhas forças de uma maneira que eu jamais havia enfrentado. Eu estava sentada na mesa, tentando manter meu sorriso firme, quando ouvi a risada da minha filha vinda de um grupo próximo. Olhei discretamente e vi que Ana estava cercada de amigas, algumas segurando copos de suco espumante, todas animadas, comentando sobre maternidade, planos para o bebê e mudanças que fariam em suas rotinas. A cada frase, eu tentava ouvir alguma menção que me incluísse, algo que me fizesse sentir parte daquele momento, mas nada vinha. Até que, de repente, ouvi claramente Ana dizer com uma voz leve, mas carregada de intenção, "Eu quero criar meu filho de um jeito muito diferente do que fui criada. Hoje, a gente sabe que amor não é só colocar comida na mesa e pagar as contas."
Meu corpo inteiro ficou gelado. Foi como se cada palavra dela fosse uma agulha atravessando meu peito. Eu sabia que ela estava se referindo a mim, ainda que tentasse disfarçar diante das amigas. Fiquei imóvel, tentando manter a calma. Respirei fundo, como se isso pudesse afastar a sensação de humilhação que subia pelo meu corpo. Uma das amigas dela, talvez desconfortável, olhou rapidamente para mim e depois para Ana, como se tentasse avisá-la com o olhar de que eu estava ali, a poucos metros. Mas Ana continuou, mexendo nas unhas e dando um sorriso leve. Claro, cada mãe faz o que pode, mas hoje temos outras formas de educar, de mostrar afeto, de estar presente. Essas palavras soaram como um julgamento que eu não esperava ouvir justamente no dia em que eu estava ali, torcendo por ela. Eu apertei as mãos sobre o colo para não demonstrar reação. Senti o rosto esquentar e minha primeira vontade foi de me levantar e ir embora, mas meu amor por ela e pela expectativa daquele dia me mantiveram firme na cadeira. Eu não queria estragar o momento, não queria que ninguém dissesse que eu havia criado algum problema. Continuei ouvindo, mas cada risada que seguia aquelas frases parecia ecoar dentro de mim como se fosse um som muito mais alto do que realmente era. Em dado momento, uma das amigas dela perguntou de forma curiosa: "Mas e sua mãe, Ana? Ela não vai te ajudar com o bebê? Avós sempre ajudam, né?" Ana riu, balançou a cabeça e disse: "Ah, minha mãe, ela já fez a parte dela, né? Agora é outra fase. Eu e meu marido queremos fazer tudo do nosso jeito." Aquilo me doeu mais do que qualquer outra frase. Eu sabia que ela tinha o direito de criar seu filho como quisesse, mas ouvir aquilo dito dessa maneira, como se eu fosse uma peça do passado que não tivesse mais utilidade, fez com que eu sentisse um vazio enorme. Continuei sentada, olhando para minha caixa de presente ainda na mesa dos embrulhos, esquecida entre tantos outros pacotes. Eu tinha esperança de que em algum momento ela fosse abrir e ver o que havia dentro, que percebesse o carinho em cada ponto da costura. Mas naquele instante, parecia que tudo o que eu havia feito, desde pagar aquela festa até preparar o presente, passava despercebido. Olhei ao redor e percebi que algumas pessoas cochichavam, talvez tentando entender o clima que se formava. Eu mantinha meu rosto sereno, mas dentro de mim um turbilhão de sentimentos se agitava. Eu sabia que Ana era uma mulher forte, independente, e me orgulhava disso, mas também sabia que muitas vezes a forma como ela falava sobre o passado vinha carregada de críticas veladas, como se a vida que eu pude oferecer não tivesse sido suficiente. E ouvir aquilo em público, diante de tantas pessoas, me fazia sentir como se meu esforço fosse constantemente diminuído. Ainda assim, continuei quieta. Afinal, eu não estava ali para me defender, estava ali para celebrar um momento que era dela. Em certo momento, uma convidada mais velha que pareceu perceber meu desconforto se aproximou de mim e tentou puxar assunto. "A senhora deve estar feliz, não é? Primeiro neto, é uma bênção." Eu sorri e respondi: "Sim, muito feliz. Cada momento vale a pena." Minha voz tremia levemente, mas fiz de tudo para manter a serenidade. Por dentro, eu me perguntava se algum dia Ana perceberia o quanto eu tinha me doado por ela, o quanto eu estava disposta a dar mais, mesmo ser convidada para isso. Enquanto a convidada se afastava, ouvi Ana novamente rindo e comentando: "Hoje em dia, a gente entende melhor sobre presença emocional. Eu quero que meu filho cresça sentindo que pode..." Eu estava ainda tentando processar as palavras de Ana quando ouvi a música diminuir e vi um movimento diferente no salão. Uma das organizadoras do buffet caminhou até o centro com um microfone, anunciando que estava chegando o momento mais esperado, o brinde antes da revelação do sexo do bebê. Todos começaram a se aproximar da mesa principal, onde o bolo e os enfeites estavam dispostos de maneira impecável. Eu respirei fundo e me levantei devagar, ajeitando meu vestido e segurando o presente que ainda não havia sido aberto. Senti um frio no estômago, não sei bem se era ansiedade pelo anúncio ou receio do que poderia acontecer. Caminhei até um canto próximo à mesa para ficar mais perto e ver melhor, e encontrei um espaço onde eu pudesse observar sem atrapalhar ninguém. Ana pegou o microfone das mãos da organizadora com um sorriso radiante. Sua voz soou clara e firme, e por um momento me senti orgulhosa da confiança que ela transmitia. "Quero agradecer a todos que vieram hoje. É muito importante para mim e para o bebê ter vocês aqui. Cada detalhe dessa festa foi pensado com muito carinho, e eu estou muito feliz de ver tanta gente especial reunida." Ela olhou ao redor, mas não cruzou os olhos comigo.
Continuei ouvindo, mantendo o sorriso discreto, torcendo para que ela sentisse minha presença e talvez mencionasse algo que mostrasse que eu era parte desse momento. Ela continuou falando e sua expressão mudou levemente, como se estivesse prestes a tocar num assunto mais pessoal. Hoje também é um momento para pensar no tipo de mãe que eu quero ser. Eu quero que meu filho cresça cercado de amor, diálogo, compreensão. Eu quero que ele saiba que pode contar comigo para tudo e que nossa relação será sempre aberta e acolhedora. Eu senti meu coração acelerar, não por emoção, mas porque percebi o rumo que suas palavras poderiam tomar. Tentei me convencer de que talvez ela não fosse dizer nada que me machucasse, mas logo veio a frase que me fez sentir um peso no peito. Eu mesma sei como é crescer sem sentir essa proximidade. Minha mãe sempre foi muito prática. Ela cuidava, claro, mas o amor que eu quero passar é diferente, é mais presente. Aquelas palavras foram ditas de forma calma, quase suave, mas carregavam um peso enorme para mim. Eu vi alguns convidados olharem discretamente para mim, como se tentassem entender minha reação. Meu rosto permaneceu sereno, mas por dentro senti como se uma onda fria tivesse me atravessado. Meu corpo inteiro parecia pesado e eu me perguntava como, diante de tantas pessoas, ela podia escolher falar sobre mim daquela maneira. Ao mesmo tempo, eu tentava justificar para mim mesma. Talvez fosse apenas o jeito dela se expressar, talvez ela não percebesse como soava para os outros. Mas não conseguia afastar a dor que as palavras causaram. Enquanto ela falava, lembrei de noites intermináveis cuidando dela quando estava doente, de quantas vezes deixei de lado minhas próprias necessidades para garantir que ela tivesse o que precisava. Lembrei das vezes em que trabalhei dobrado para que nada faltasse, mesmo quando eu mal tinha forças para continuar. E agora, ouvir que tudo aquilo havia sido interpretado como distância e falta de presença era como receber uma ferida nova em cima de cicatrizes antigas. Ela continuou o discurso, agradecendo aos amigos, ao marido e até às colegas de trabalho que estavam presentes. Eu fiquei esperando, em silêncio, que talvez viesse alguma palavra para mim, algum reconhecimento, mas nada veio, apenas o silêncio. Eu mantive a postura porque sabia que qualquer reação poderia ser interpretada como um drama desnecessário. Respirei fundo, lembrando a mim mesma de que estava ali para apoiá-la, mesmo que isso significasse ouvir coisas que machucavam. O brinde começou, com todos erguendo os copos e sorrindo. Ana brindou a nova vida que estava chegando, e eu participei, mesmo sentindo um nó na garganta. Eu queria acreditar que, apesar das palavras duras, ainda havia espaço para nós, ainda havia a possibilidade de entendimento. Mas naquele momento, percebi que nossa relação estava mais frágil do que eu imaginava. Vi alguns amigos dela me olhando de forma solidária, e isso me deu forças para permanecer ali, erguendo o copo, mesmo que minha mão estivesse levemente trêmula. Quando o brinde terminou, as pessoas começaram a se dispersar para os próximos preparativos da revelação. Eu me afastei um pouco, tentando me recompor. No fundo, senti um cansaço enorme, como se cada frase que eu ouvi tivesse drenado um pouco da minha energia. Eu me perguntei se ela algum dia perceberia como aquelas palavras ecoariam em mim muito depois daquela festa acabar. Ainda assim, respirei fundo e disse para mim mesma: "Você já passou por coisas piores, Helena. Aguenta firme, ainda há muito pela frente." E fiquei ali, em silêncio, tentando me agarrar ao amor que ainda sentia por ela, como sempre, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu estava ali, ainda com o gosto amargo das palavras preso na garganta, tentando manter minha expressão calma, quando senti um olhar pousado em mim. Virei a cabeça devagar e encontrei Lucas, meu filho mais velho, me observando do outro lado do salão. Ele estava com os braços cruzados e uma expressão séria, quase dura, que raramente eu via nele. Lucas sempre foi o mais reservado, o mais calado da família, aquele que não gosta de se expor nem de criar conflitos, mas naquele momento seu olhar parecia carregar um peso que eu conhecia bem: indignação. Ele começou a se aproximar devagar, desviando das mesas e cumprimentando algumas pessoas pelo caminho. Enquanto vinha, não tirava os olhos de mim, e eu percebia que estava tentando medir minha reação. Quando chegou perto, se inclinou um pouco e falou baixo para que só eu ouvisse: "Mãe, você está bem?" Eu sorri de leve, como sempre faço quando quero aliviar as preocupações dos outros, e respondi: "Estou sim, filho, é o dia da sua irmã, vamos estragar nada."
Ele franziu a testa, claramente inconformado, e disse: "Não é justo o que ela está fazendo. Você não merece ouvir essas coisas." Coloquei a mão no braço dele, tentando acalmá-lo, e disse: "Deixa, Lucas. Hoje não é o momento de criar briga. Eu aguento. Eu sempre aguentei." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mas eu percebia que sua mente estava fervendo. Conhecia meu filho o suficiente para saber que ele não iria deixar isso passar tão facilmente. Seus olhos voltaram a percorrer o salão, fixando-se novamente na irmã, que conversava e ria com um grupo próximo à mesa principal. Eu via seus punhos fechando e abrindo de leve, como se ele estivesse tentando se conter. "Mãe, a senhora já fez demais por todos nós. É injusto que ela fale assim, como se a senhora não tivesse dado tudo. Eu ouvi cada palavra, e doeu em mim também." Olhei para ele e senti uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho por ver que ele reconhecia meus esforços, preocupação por temer que sua indignação acabasse criando um conflito. Enquanto ele falava, lembrei de tantos momentos em que Lucas, ainda adolescente, defendia a irmã na escola, de quando me defendia de comentários maldosos de vizinhos. Ele sempre teve essa chama de justiça, e eu sabia que naquele momento ela estava prestes a acender de novo. Eu respirei fundo e, em silêncio, pedi a Deus que tudo fosse dito com cuidado, que não houvesse mágoa, apenas verdade, porque no fundo eu sabia que a verdade, mais cedo ou tarde, precisava aparecer. E foi nesse instante, olhando para Lucas cada vez mais próximo de Ana, que eu entendi que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar não apenas o rumo daquela festa, mas também o rumo da nossa relação. Eu me mantive onde estava, imóvel, com o coração acelerado, esperando para ver como meu filho, com suas palavras e seu jeito sempre firme, iria conduzir o que eu já sentia que seria um momento decisivo. E foi nesse instante, olhando para Lucas cada vez mais próximo de Ana, que eu entendi que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar não apenas o rumo daquela festa, mas também o rumo da nossa relação. Eu me mantive onde estava, imóvel, com o coração acelerado, esperando para ver como meu filho, com suas palavras e seu jeito sempre firme, iria conduzir o que eu já sentia que seria um momento decisivo. Lucas avançou em direção ao centro do salão com passos firmes, mas controlados, como quem carrega dentro de si um peso grande demais para permanecer em silêncio. Eu o observei, sentindo meu peito se apertar. Ele nunca foi de se expor, sempre evitou holofotes, e vê-lo caminhar até onde Ana estava me fez perceber que a paciência dele tinha chegado ao limite. Ele parou ao lado da irmã, que segurava o microfone, ainda entretida com os convidados, e disse num tom firme, mas sem elevar a voz: "Ana, será que eu posso falar 1 minuto?" O salão silenciou aos poucos, e todas as atenções se voltaram para ele. Ana o olhou surpresa, talvez sem entender o que estava acontecendo, e tentou disfarçar com um sorriso. "Claro, Lucas, mas é rápido, né? A gente já vai para a revelação." Lucas respirou fundo e tomou o microfone das mãos dela com delicadeza, sem desviar o olhar. Sua voz ecoou no salão, não alta, mas carregada de um peso que fez todos pararem para ouvir. "Antes da gente seguir, eu preciso dizer uma coisa que está engasgada aqui dentro. Eu não sou de falar em público, vocês sabem, mas tem momentos na vida que não dá mais para ficar calado. E hoje é um desses momentos." Eu senti minhas mãos ficarem geladas. Ele olhou para mim, ainda no canto, e aquele olhar era cheio de carinho, mas também de indignação. "Hoje é um dia especial. É o chá do meu futuro sobrinho ou sobrinha, e a gente está aqui para celebrar. Mas também é um dia que me mostrou que, às vezes, quem mais fez por nós é quem menos recebe reconhecimento." Ana tentou interromper, meio nervosa. "Lucas, não precisa." Mas ele continuou sem perder a calma. "Precisa sim. Eu ouvi o que você disse, Ana. Eu ouvi cada palavra. E como seu irmão, não posso fingir que não ouvi. Você falou sobre querer criar seu filho de um jeito diferente, sobre querer dar mais diálogo, mais presença. E tudo bem, cada um cria seu filho como acha melhor. Mas dizer isso como se tivesse faltado amor, isso não é justo com a nossa mãe." Eu senti os olhos marejarem e tentei disfarçar, mantendo o rosto sereno. O silêncio no salão era quase palpável. Algumas pessoas abaixaram o olhar, outras observavam atentamente. Lucas prosseguiu e sua voz agora tinha uma força quase comovente. "Ana, você sabe quem pagou por cada detalhe dessa festa?
por cada balão, cada mesa, cada prato que está sendo servido? Foi a mamãe. Ela abriu mão das economias dela para te ver feliz hoje. E não é só hoje. A vida inteira ela fez isso por nós. Trabalhou até tarde, costurou roupa de madrugada, deixou de comprar coisas para ela para que a gente tivesse o que precisava. Você acha que isso é falta de amor? Isso é amor, Ana. Amor silencioso, que às vezes a gente só entende muito tempo depois. Eu vi Ana ficar visivelmente desconcertada. Ela segurava o vestido com as mãos como se buscasse algum apoio. Seus olhos começaram a vacilar, mas ela manteve o silêncio, talvez sem saber o que responder. Lucas deu um passo para trás, respirando fundo, como quem precisava se controlar para não se deixar levar pela emoção. Eu não estou falando isso para te constranger, Ana. Estou falando porque é preciso que você entenda e que todos entendam que a mamãe merece respeito. Ela merece ser honrada, não apenas hoje, mas todos os dias. Porque se hoje nós estamos aqui celebrando, é porque ela fez tudo o que podia e mais um pouco para que isso fosse possível. Enquanto ele falava, eu sentia uma mistura de sentimentos. Orgulho por ver meu filho defender algo tão profundo, medo de que a relação com a filha se rompesse ainda mais. Mas, acima de tudo, um alívio silencioso, como se finalmente alguém tivesse colocado em palavras aquilo que eu carregava há anos sem nunca dizer. Olhei para Lucas e vi nele não só meu filho, mas um homem íntegro, disposto a proteger o que é certo. Ana abaixou a cabeça por um instante e, pela primeira vez na festa, pareceu realmente impactada. Lucas devolveu o microfone para ela, mas antes disse: "Pensa sobre isso, Ana. Ainda dá tempo de enxergar tudo o que ela fez por nós com outros olhos." Ele então se afastou e voltou para perto de mim. Quando passou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: "A senhora não está sozinha, mãe." Essas palavras foram como um abraço para minha alma. Eu respirei fundo, tentando conter as lágrimas. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, até que alguém perraguerrou e a organizadora do evento tentou retomar o clima leve, anunciando que em breve começaria a revelação do sexo do bebê. Mas a atmosfera havia mudado, eu podia sentir isso. As pessoas olhavam para mim de uma maneira diferente agora, algumas com compaixão, outras com respeito renovado. E no meio de tudo, Ana parecia mais pensativa do que antes, como se as palavras do irmão tivessem plantado uma semente que ainda iria germinar. Eu fiquei em silêncio, apenas absorvendo o momento. Não queria dizer nada. O que havia para ser dito já estava nas palavras de Lucas e na minha vida inteira dedicada à minha família. Tudo o que eu podia fazer agora era esperar para ver como aquilo iria se desdobrar. Mas uma coisa eu sabia: nada mais seria exatamente igual depois daquele instante. Lucas permaneceu por alguns segundos ao meu lado, como se estivesse medindo se deveria continuar ou não. Eu o conhecia o suficiente para perceber que havia algo mais que ele estava guardando, algo que ele não tinha revelado ainda. Seus olhos estavam inquietos e a respiração um pouco acelerada denunciava que ele ainda não tinha dito tudo. Ele me olhou rapidamente, como quem pede permissão silenciosa, e eu apenas balancei a cabeça, tentando transmitir calma, mesmo sem ter certeza do que viria. Então, ele deu alguns passos à frente novamente, voltando ao centro do salão. O burburinho que havia começado a se formar diminuiu de novo e todos voltaram a prestar atenção nele. Lucas pegou o microfone outra vez e disse com a voz firme, mas mais emocionada do que antes: "Eu sei que o que falei agora pode ter surpreendido muita gente, e talvez até tenha parecido pesado para um momento como este. Mas a verdade, por mais difícil que seja, precisa ser dita. E hoje, mais do que falar, eu quero mostrar algo para todos vocês. Especialmente para você, Ana." Ele fez um sinal para o rapaz que cuidava do som e da projeção no salão. O rapaz pareceu entender imediatamente, pois se aproximou com um pendrive que Lucas tirou do bolso e entregou a ele. Eu fiquei surpresa, pois não fazia ideia de que meu filho havia preparado algo assim. Meu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas de antecipação. As luzes do salão diminuíram um pouco e todos voltaram suas atenções para o telão que estava ao fundo,
onde antes passavam imagens decorativas. A tela ficou preta por alguns segundos, até que uma foto antiga apareceu. Era eu, muito mais jovem, segurando Ana no colo, com um sorriso cansado, mas cheio de amor. A imagem era simples, mas só de vê-la ali exposta para todos, senti meus olhos se encherem de lágrimas. A voz de Lucas começou a narrar, suave e carregada de emoção. Essa é a mulher que nos criou, a mulher que nunca reclamou, mesmo quando não tinha nada. A mulher que segurava no colo e acalmava, mesmo quando estava exausta. Essa é a nossa mãe. A foto seguinte era de mim costurando em uma mesa pequena, cercada de pedaços de tecido. Eu lembrava bem daquele dia. Era uma madrugada fria e eu precisava terminar um vestido de encomenda para poder pagar uma conta atrasada. Lucas continuou. Quantas noites essa máquina costurou junto com ela, transformando o tecido em sustento. Enquanto muitos dormiam, ela trabalhava. Enquanto outros descansavam, ela sacrificava o próprio descanso para que a gente tivesse o que precisava. Eu ouvia a voz dele e sentia um aperto no peito, revivendo cada momento como se fosse ontem. O vídeo seguiu mostrando outras imagens. Eu lavando roupas no tanque, preparando comida simples na cozinha, carregando sacolas pesadas da feira. Cada imagem vinha acompanhada de uma frase de Lucas, destacando não apenas o esforço, mas o amor silencioso que havia em cada gesto. Ela não precisava dizer que amava. O amor dela estava no prato de comida quente, no uniforme limpo para a escola, na cama arrumada. O amor dela estava em cada detalhe invisível que a gente só percebe quando cresce. As pessoas no salão começaram a ficar visivelmente emocionadas. Alguns convidados enxugavam discretamente os olhos, outros olhavam para mim com expressões de surpresa e respeito. Ana, que estava de pé perto da mesa principal, mantinha o olhar fixo no telão. Sua expressão havia mudado completamente. A segurança que ela exibia antes parecia ter dado lugar a uma mistura de espanto e comoção. Quando uma foto apareceu mostrando ela mesma, ainda criança, sorrindo com um vestido novo que eu tinha costurado, percebi que seus olhos brilharam de maneira diferente. Lucas disse: Ana, lembra desse vestido? Você pediu para usar no aniversário e a mamãe costurou em 2 dias, sem dormir, para que ele ficasse pronto a tempo. E ainda fez o bolo com o dinheiro que sobrou da encomenda. Eu olhava para minha filha, tentando ler sua reação. Era difícil saber o que passava na mente dela, mas eu sabia que aquelas imagens mexiam com ela de alguma forma. A cada nova foto, uma parte da nossa história era contada para todos que estavam ali. Não era uma história perfeita, mas era verdadeira. E ver essa verdade exposta me fazia sentir um misto de vulnerabilidade e alívio. Quando o vídeo terminou, a última imagem ficou congelada na tela. Eu, já mais velha, sentada na varanda de casa com um sorriso tranquilo e um olhar distante. A voz de Lucas encerrou dizendo: A gente pode escolher o jeito de criar nossos filhos, mas uma coisa que não pode ser esquecida é reconhecer quem nos trouxe até aqui. A mamãe fez mais do que criar. Ela nos deu tudo o que podia e mais um pouco. Isso também é amor, e é um amor que merece respeito. As luzes voltaram, mas o salão permaneceu em silêncio por alguns segundos. Era um silêncio pesado, mas não desconfortável, como se todos estivessem absorvendo o que acabaram de ver. Eu senti meus olhos molhados e tentei disfarçar, passando a mão discretamente. Lucas devolveu o microfone e olhou para mim de longe, como quem diz: Está feito. Eu senti um nó na garganta, mas ao mesmo tempo uma sensação profunda de gratidão por ter um filho que enxergava além das aparências. Olhei para Ana novamente e vi que ela ainda estava imóvel, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Ela parecia ter sido atingida por uma realidade que talvez tivesse ignorado por muito tempo. Seu olhar cruzou com o meu por um instante e eu vi algo diferente ali. Não era mais frieza. Era um olhar carregado de um reconhecimento que eu não esperava ver tão cedo.
Eu não sabia se ela ia dizer algo, mas naquele momento eu entendi que algo havia mudado. O silêncio que ficou no salão depois do vídeo parecia quase palpável, como se as palavras de Lucas e as imagens ainda estivessem pairando no ar, sem encontrar um lugar para pousar. Eu estava imóvel, ainda com o coração acelerado e as mãos levemente trêmulas, tentando absorver tudo o que tinha acabado de acontecer. Meus olhos buscaram instintivamente por Ana, e eu a vi de pé, perto da mesa principal, com o corpo rígido e o olhar fixo no chão. Era como se, de repente, ela tivesse sido arrancada de um papel que vinha interpretando. E agora estivesse exposta, nua, diante da própria história. Eu percebi que algo havia mudado nela naquele instante. A postura confiante que ela exibia antes tinha se transformado em um peso nos ombros. Ela parecia menor, não no sentido físico, mas como se tivesse sido tomada por uma reflexão profunda. Seus olhos, que antes brilhavam com a empolgação da festa, agora estavam marejados, e ela piscava várias vezes, tentando conter as lágrimas que insistiam em se formar. Eu vi sua mão direita tremer levemente enquanto ela segurava o copo, como se buscasse apoio em qualquer coisa que pudesse evitar que ela desmoronasse ali, diante de todos. Aos poucos, ela ergueu os olhos e os direcionou para mim. Foi um olhar rápido, mas carregado de um peso que eu não esperava sentir. Não era mais um olhar de frieza ou de superioridade. Havia um pedido silencioso ali, quase como se ela buscasse coragem em mim para dar o próximo passo. Eu permaneci imóvel, com medo de que qualquer gesto meu pudesse quebrar um momento. Esperei. E foi então que ela começou a se mover. Primeiro com hesitação, como alguém que atravessa um corredor desconhecido. Ana deixou o copo sobre a mesa e devagar foi abrindo caminho entre os convidados. Alguns se afastaram para deixá-la passar, e percebi olhares curiosos e discretos acompanhando cada passo dela. Ela parecia não ver ninguém além de mim. Quando chegou mais perto, pude sentir sua respiração acelerada. Ela parou diante de mim por um instante, como se ainda estivesse procurando as palavras certas. Eu permaneci em silêncio, porque sabia que se eu tentasse falar, minha voz iria falhar. Ela respirou fundo e disse num tom baixo, mas que carregava toda a força de uma confissão: "Mãe, eu não sei nem por onde começar." Sua voz falhou no meio da frase e ela desviou os olhos por um segundo, talvez com vergonha, talvez tentando recompor os pensamentos. Eu vi que seus lábios tremiam e que ela estava lutando contra algo muito maior que o orgulho, a necessidade de reconhecer o que nunca havia dito. Depois de alguns segundos, ela voltou a me olhar e continuou: "Eu falei coisas hoje que não eram justas. Eu sempre tive uma visão tão dura, tão limitada, e nunca parei para pensar no quanto a senhora fez, no quanto abriu mão. Eu me sinto tão envergonhada." Eu senti meu peito se apertar. O nó na garganta cresceu e minhas mãos queriam alcançar as dela, mas eu me contive, deixando que ela tivesse o espaço para continuar. Ela respirou mais uma vez e agora sua voz vinha carregada de emoção. "Eu não percebia, mãe. Eu nunca parei para pensar que o jeito silencioso da senhora era amor também. Eu sempre comparava com outras famílias, outros jeitos, e esquecia de olhar para tudo que a senhora fez. E hoje, vendo cada foto, cada lembrança, me bateu uma saudade daquilo que, na época, eu nem sabia valorizar." Então ela deu um passo mais perto e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: "Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter sido tão injusta, por ter falado como falei na frente de todo mundo. Me perdoa por não ter visto antes tudo que a senhora é para mim." Sua voz quebrou
e as lágrimas começaram a cair livremente. Naquele momento, tudo ao redor pareceu desaparecer. Eu não via mais os convidados, não ouvia mais o barulho da festa, apenas o som da voz dela e a batida acelerada do meu próprio coração. Eu não consegui mais me conter. Dei um passo à frente e segurei suas mãos nas minhas, sentindo o calor delas misturado com a tensão que ela carregava. Olhei nos olhos dela e disse com a voz embargada: Ana, eu nunca precisei de desculpas para continuar te amando, mas ouvir isso, ouvir você reconhecer, é como receber um abraço que eu esperei por muitos anos. Eu senti meus telas descerem, mas eu não tentei escondê-las. Pela primeira vez em muito tempo chorei diante dela, sem me preocupar em parecer forte. Ana apertou minhas mãos com força e disse: Eu prometo que eu vou ser diferente, mãe. Eu prometo que eu vou te ouvir mais, que eu vou estar mais perto. Eu quero que o meu filho cresça conhecendo a avó que ele tem, sabendo de cada coisa que a senhora fez e faz. Suas palavras vinham carregadas de uma sinceridade que eu não ouvia há anos. E naquele momento, o peso que eu carregava no peito começou a se dissolver. Eu a abracei forte, sentindo o cheiro familiar do perfume dela e o calor do corpo que um dia eu carreguei no colo tantas vezes. E naquele abraço, entendi que todo esforço, toda dor, todas as noites silenciosas valiam a pena. Não porque eu buscava reconhecimento, mas porque naquele instante eu via que havia espaço para reconstruir, para recomeçar. Enquanto nos abraçávamos, eu ouvi alguns aplausos discretos ao fundo, vindos dos convidados, mas para mim, o mundo inteiro pareceu ter se resumido àquele momento entre eu e minha filha. Eu sabia que a nossa relação não ia ficar perfeita de um dia para o outro, mas aquele era um passo gigantesco, um passo que eu esperei por muito tempo e que finalmente tinha acontecido. Diante de todos, mas mais importante, diante dela mesma. O abraço de Ana ainda estava quente nos meus braços quando percebi que o salão inteiro havia parado para nos observar. Eu podia sentir dezenas de olhos sobre nós, alguns marejados, outros apenas atentos, mas todos envolvidos pela tensão e pelo afeto que pairavam no ar. Eu senti o coração da minha filha batendo acelerado contra o meu peito e, pela primeira vez em muito tempo, não havia um muro invisível entre nós. O cheiro suave do perfume dela misturava-se ao cheiro das flores da decoração, e eu quis guardar aquele momento, congelar aquele instante como uma fotografia daquilo que sempre esperei viver de novo. Um encontro verdadeiro entre mãe e filha. Quando nos afastamos um pouco, vi que os olhos dela estavam ainda mais vermelhos e brilhantes do que antes. Ela olhou ao redor, respirou fundo e me surpreendeu ao pegar o microfone novamente, ainda com as mãos trêmulas. A voz dela saiu fraca no começo, quase hesitante, mas havia uma força sincera que foi crescendo a cada palavra. Eu preciso dizer algo, e preciso dizer na frente de todo mundo, porque foi na frente de todo mundo que eu errei. O salão ficou em silêncio. Cada convidado parecia compreender a importância do que estava prestes a acontecer. Ela respirou fundo outra vez, apertando meus dedos de leve como se buscasse coragem, e continuou. Hoje, no meio de toda essa alegria, eu falei coisas sobre a minha mãe que não eram justas. Eu cresci achando que o amor precisava ter a forma que eu via nas outras famílias, que precisava ser falado, abraçado, demonstrado do jeito que eu queria. E esqueci de ver que na minha casa o amor estava nos gestos silenciosos, nos sacrifícios que ela fez por mim. Eu errei, mãe. Errei feio. E errei em público. Por isso, aqui, na frente de todos, eu quero pedir perdão. Ao ouvir aquilo, senti meu corpo estremecer. Eu não estava acostumada a ouvir a voz de Ana tão vulnerável, tão aberta, e perceber que ela estava dizendo aquilo não apenas para mim, mas diante de todos, me fez entender que aquele era um passo muito maior do que eu imaginava.
Ela não estava apenas se reconciliando comigo, estava também derrubando a barreira do orgulho que sempre a manteve distante. Ela virou-se para os convidados e eu pude ver como a voz dela começava a ganhar força. Eu quero que todos saibam que essa festa linda que estamos vivendo hoje só foi possível porque a minha mãe, mesmo sem precisar, pagou por cada detalhe, porque ela queria me ver feliz. E eu, na minha cegueira, não reconheci isso. Em vez disso, falei coisas que machucaram. Hoje eu percebo que tenho muito mais a agradecer do que a criticar. E é isso que eu quero fazer: agradecer e honrar a minha mãe. Nesse momento, senti lágrimas caindo livremente pelo meu rosto. Eu olhei para os convidados e vi alguns limpando os próprios olhos, outros sorrindo de maneira emocionada. Lucas, ao fundo, estava sério, mas havia um brilho de orgulho nos olhos dele que me fez lembrar do menino que sempre defendeu a família. Eu voltei a olhar para Ana e ela continuava: "Eu quero prometer aqui, mãe, que eu vou ser diferente, que vou te ouvir mais, que vou te dar o lugar que a senhora merece na vida do meu filho. Eu não quero que ele cresça sem saber o valor da avó que ele tem." Eu não consegui evitar. Peguei o microfone das mãos dela com delicadeza e falei, com a voz embargada: "Ana, meu amor, eu nunca precisei de reconhecimento para continuar te amando. Mas ouvir isso, ouvir de você, aqui, é como receber um presente que eu esperei por muito tempo. Eu não guardo mágoa. Tudo o que eu sempre quis foi te ver feliz. E hoje, te ouvindo falar isso, eu me sinto mais leve, como se todo o peso que carreguei tivesse ficado para trás." Ana chorou de novo e me abraçou com força. Eu senti os aplausos começarem, primeiro tímidos, depois mais firmes. Era como se aquele gesto de reconciliação tivesse tocado não apenas a nós duas, mas cada pessoa naquele salão. Alguns se levantaram, outros se aproximaram para nos abraçar, e por alguns minutos o clima da festa mudou completamente. Não era mais apenas um chá revelação, era um momento de união, de reconhecimento, de cura para feridas antigas. No meio dos abraços e palavras de carinho que vinham de todos os lados, Ana continuava segurando minha mão como se tivesse medo de me soltar. Eu sabia que, mesmo depois de tudo aquilo, nossa relação ainda teria altos e baixos, mas havia algo novo ali. Uma disposição dela de olhar para mim com outros olhos, de ver além da mãe prática e silenciosa, de reconhecer a mulher que fez tudo o que pôde com as ferramentas que tinha. Enquanto a emoção ainda tomava conta do ambiente, alguém brincou dizendo que essa era a parte mais bonita da festa. E todos riram suavemente, aliviando a tensão. Eu senti que aquele momento ficaria marcado para sempre, não apenas na minha memória, mas também na memória dela e de todos que estavam ali. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que havia espaço para esperança, para um novo começo. Depois do pedido de perdão de Ana e dos aplausos que ecoaram pelo salão, senti como se o ar tivesse mudado de peso. Não era mais o clima pesado e silencioso que me envolveu quando cheguei, nem a tensão cortante de quando ouvi as primeiras palavras dela me machucando. Agora havia leveza. Eu percebia isso nos olhares dos convidados, nos sorrisos discretos, até nas conversas que começaram a se retomar com mais suavidade. O salão parecia respirar junto comigo, como se todos estivessem aliviados com o que tinham acabado de presenciar. Ana ainda segurava minha mão, e por mais que a música de fundo tentasse trazer de volta a atmosfera festiva, havia algo diferente na maneira como ela olhava para mim. Era como se, de repente, ela estivesse me vendo de verdade, depois de anos me enxergando apenas como uma figura no fundo da sua própria história. Ela apertou meus dedos e disse em voz baixa, quase num sussurro que era só nosso: "Eu não quero que isso fique só nas palavras, mãe. Eu quero te provar, a cada dia, que eu posso ser diferente." Eu senti um nó na garganta e, como sempre, meu instinto foi acalmá-la. Respondi: "Ana, não precisa provar nada. Só me deixar estar presente já é suficiente." Mas ela balançou a cabeça com firmeza
e eu percebi que algo nela havia realmente mudado. Pouco depois, o mestre de cerimônias anunciou que, enfim, era a hora da revelação do sexo do bebê. Todos começaram a se movimentar em direção ao centro, onde uma grande caixa decorada com balões estava posicionada. Eu fiquei mais atrás, sem querer tomar um lugar de destaque. Mas Ana veio até mim e disse: "Mãe, eu quero que você esteja ao meu lado nesse momento." Foi um convite simples, mas que carregava um significado enorme. Caminhar até o centro com ela, sentindo as mãos dela firmes nas minhas, foi como atravessar um espaço simbólico onde os erros e as mágoas ficavam para trás. Quando a caixa foi aberta e os balões cor-de-rosa subiram, revelando que eu teria uma neta, senti meu coração se encher de uma alegria que eu não conseguia conter. Eu aplaudi junto com todos, mas no meu peito a emoção era diferente. Não era só pela chegada da bebê, mas por saber que, talvez, ela crescesse em um ambiente mais leve, onde o amor não precisasse ser medido por gestos que um dia foram mal interpretados. Eu olhei para Ana e disse: "Vai ser uma menina linda, e ela vai ter muita sorte de ter você como mãe." Ela me olhou com lágrimas nos olhos e respondeu: "E mais sorte ainda, de ter você como avó." Depois da revelação, a festa retomou seu curso. As conversas fluíam, as risadas voltaram, mas agora havia um respeito novo no ar. Algumas pessoas vieram até mim para falar, lembrando de momentos antigos ou comentando sobre o vídeo que Lucas mostrou. Uma amiga de Ana disse: "Dona Helena, eu não fazia ideia de tudo que a senhora passou. A senhora é uma mulher muito forte." Eu sorri, agradeci, mas no fundo pensei que não se tratava de força. Tratava-se de amor. Amor na forma mais silenciosa e resistente que existe. Enquanto o bolo era cortado, Lucas veio até mim e me abraçou. "Mãe, a senhora sabe que eu faria tudo de novo, né? Eu não podia deixar aquilo passar. Ela precisava ouvir e eu precisava falar." Eu acariciei o rosto dele e disse: "Eu sei, meu filho, e você disse o que eu nunca consegui dizer. Você me deu um presente que eu vou levar para sempre." Ele sorriu e, pela primeira vez naquela noite, parecia realmente tranquilo. Ana se aproximou com um prato de bolo e me entregou. "Você é a primeira a receber, mãe. Sem você, essa festa não existiria." Eu aceitei, sentindo que aquele gesto simples carregava uma promessa silenciosa. Ficamos juntas por alguns minutos, conversando sobre a bebê, sobre os nomes que ela estava pensando, e pela primeira vez em muito tempo, a conversa fluiu sem peso, sem críticas, apenas com curiosidade e afeto. Conforme a noite avançava, os convidados começaram a se despedir e o salão foi esvaziando. A decoração, antes vibrante, agora parecia carregar uma paz suave. Ajudei a recolher algumas coisas, mesmo que me pedissem para não me preocupar. Ana se aproximou e disse: "Mãe, eu quero que você saiba que hoje foi um divisor de águas para mim. Eu não vou esquecer." Eu a abracei mais uma vez e respondi: "O que importa é daqui para frente, minha filha, e eu vou estar aqui sempre." Quando finalmente saí do salão, o ar da noite me envolveu como um bálsamo. A rua estava tranquila, iluminada apenas pelas luzes dos postes, e eu caminhei devagar, sentindo o peso do dia se dissolver em cada passo. Não era um peso ruim, era como se eu tivesse carregado algo por muito tempo e finalmente pudesse deixar descansar. Olhei para o céu, vi a lua alta e clara e pensei comigo mesma: valeu a pena. Cada sacrifício, cada silêncio escondido, cada lágrima valeu a pena. Enquanto esperava o transporte para voltar para casa, imaginei a bebê que estava por vir. Pensei em como eu queria que ela crescesse sentindo o amor de toda a família, sem as mágoas que um dia nos afastaram. E no fundo senti que aquele dia tinha sido o primeiro passo para que isso acontecesse. Ana não era mais a mesma mulher que me recebeu com frieza no início da festa. Ela tinha atravessado uma ponte que talvez nem soubesse que existia, e eu estava ali, do outro lado, esperando para recebê-la. Voltei para casa com um coração leve e uma sensação nova, quase esquecida, de esperança. Ao colocar minha bolsa sobre a mesa e ver o embrulho vazio onde antes estava o presente, sorri. Eu sabia que agora aquelas roupinhas carregavam não só o amor de uma avó para a neta, mas também uma reconciliação entre mãe e filha que tinha sido costurada, ponto a ponto, naquele mesmo dia.